minha primeira pergunta é, fala um pouquinho sobre o Isaac. Quem é o Isaac, arquiteto? O que é que tu gosta? Como foi que começou a arquitetura na tua vida? Como é esse teu caminhar de quando você começou até aqui? O que te move teu coração? Quem é o Isaac? Acho que até hoje eu estou me descobrindo com relação a isso. É difícil assim traçar um perfil específico meu. Eu sempre passei por transformações. E a primeira vez que eu pensei em ser arquiteto foi há muitos anos atrás. Eu ainda era jovem. Eu me embargo em falar. Isso é lindo, né? Eu acho que eu tinha uns 13, 14 anos, pouco menos até, 12 anos, 11, 12 anos. Eu sempre gostei de engenhocas, de desenhar. Quando eu era pequeno, eu vivia num mundo à parte, um mundo de fantasia. Eu adorava uma caixa de construção, assim, caixas de areia, brincados, meus carrinhos, minhas cidades, minhas coisas na minha casa. Eu riscava com giz no tapete, fazia minhas cidades, brincava, curtia fazer casas, maquetes, era sempre essa coisa. Eu me lembro que a minha casa, os meus pais construíram, ela foi crescendo assim, né, pelo terreno. Aí quando não tinha mais espaço para crescer, ela subiu, né? E eu passei uma boa parte da minha vida em função de reforma, né? Meus pais conforme eles iam conquistando mais posses, eles iam podendo aumentar a casa, né? E eu brincava Qual era a profissão deles? Era O meu pai é advogado, minha mãe professora, né? Uhum. E eu me lembro que eu montava assim, eu adorava a Fórmula 1, porque o pai sempre tinha um churrasquinho no domingo, daí ele preparava assistindo a Fórmula 1, coisa e tal, e eu ia lá, eu era companheirinho dele. E eu me lembro que eu pegava tábuas, assim, de umas guias de madeira que tinham da construção, umas latas de tinta eu colocava na frente, colocava atrás, fazia umas outras peças de madeiras um pouquinho menores, assim, colocava como se fossem os aerofólios do bólido de Fórmula 1, pegava umas latinhas, umas tampas de panela e eu brincava. E eu botava sempre uma outra barata no lado, mas sempre meio metro para trás, que eu tava na disputa, mas tava na frente, aquela coisa de infância. E foi isso, assim, eu acho que eu sempre tive essa coisa do mundo da fantasia, mundo da lua, né? A nuvem, né? Viver nas nuvens. E só que a vida da gente vai levando a gente por caminhos. E até então, meu pai, eu tenho o mesmo nome que ele, advogado. Ele também, na cabeça dele, meu filho provavelmente vai ser advogado, vai seguir a carreira, mesmo nome, né? E aí eu saí daqui de Passo Fundo, em 88, fui estudar fora, fazer o vestibular, fiz para direito, passei. E foi uma alegria imensa em casa. Eu também não acreditei que eu tinha passado, né? Aqui eu não era muito fã de estar estudando, eu só queria brincar, me divertir, coisa e tal. E de repente as coisas começaram a se transformar. E eu iniciei o curso de Direito, mas não era aquilo que eu queria. E lá eu tive a oportunidade fora, eu fui para Caxias, fui morar em Caxias. E eu tive a oportunidade de conhecer outras coisas. E essas outras coisas foram, assim, trabalhar com informática. Meus tios tinham uma empresa de informática e eles foram os pioneiros da linha 12 HP no Brasil. Então eu tive essa chance de assim, até no final dos anos 80, mais início dos 90, ter essa oportunidade do contato com a máquina e ferramenta eletrônica. E ali eu conheço o software de CAD, o AutoCAD, que é famoso. E aí, nesses primeiros contatos, me ocorreu assim, podia falar com os arquitetos e, de repente, graficar para eles, sabe? Tinha uma grana bem legal, assim, se eu aprendesse a lidar com esse CAD, Sim, né? porque a gente tinha o desenhista, né, de arquitetura e o arquiteto mesmo. Isso. Então, teve esse tempo de Tive. ter esses profissionais. A minha época da faculdade, até a metade do meu curso, eu trabalhava assim, as construtoras, os escritórios de arquitetura que eu tive a oportunidade de estagiar, nós trabalhávamos com o normógrafo, vulgo aranha, né? Aranha, né? Era no normógrafo, a gente botava, os layers eram pranchas sobre pranchas. Então, acho que a minha geração para trás, eu não lembro se tu chegou a pegar essa parte, mas a minha geração para trás teve o trabalho tátil, manual, né? A minha também teve. É massa isso. E aí, eu com o contato de, vou fazer para os arquitetos. Eu conversei com um arquiteto que ele era um tio emprestado, assim, né? E ele é um arquiteto bem conceituado em Caxias. Daí eu perguntei para ele como é que seria. Ele disse, não, Luiz, isso é legal, é bacana. Mas, cara, tu sempre quis ser arquiteto, por que tu não faz arquitetura?
E eu, fazer arquitetura, sabe? Coisa e... não sei, sabe? Fiquei meio assim, mas aquilo ficou na minha cabeça. Eu me lembro como se fosse ontem, eu falei numa quinta-feira com ele. E eu passei o fim de semana inteiro maquinando aquilo, até que eu disse, por que não, sabe? E aí eu comecei a rever algumas coisas, e aí surgiu a ideia de fazer arquitetura. Só que a arquitetura não tinha em Passo Fundo, não tinha em Caxias, eu teria que ir para um outro lugar, Porto Alegre, Pelotas, Rio Grande, sei lá, ou outro lugar, outro estado. Aí acabou que eu tive a ideia de fazer, cheguei, conversei com meu pai, expliquei a situação, foi dramático. Ele ficou muito triste. Triste não, mas acho que frustrado, né? Sim, eles têm essa expectativa de ter essa sequência de carreira, né? Então assim, mas ele disse... Ele disse que... ele pegou pesado. Ele disse que faria isso por mim. E que se eu fosse feliz, era o que importava. Então... essas histórias pegam. Essas histórias pegam. Então foi uma história bem legal, e desde então, assim, eles me deram a oportunidade de fazer tudo isso, me deram uma faculdade, um lugar para trabalhar, para estudar, para viver, morar, e ser, sei lá, uma semente do que hoje eu posso ser. Isso é que foi transformador para mim. Acho que esses são os valores que valem realmente. É o que nem a gente tenta buscar, né? São os valores, a origem, o princípio de tudo, como tu tinha perguntado, o Isaac, como começou, como foi a história. São tantas coisas que a gente faz, tantos perrengues quando inicia, a gente sai cheio de ideias, querendo fazer de tudo, acha que vai mudar tudo. E aí os mais velhos, mais sábios, não, segura a onda, vai ter tempo. Vai com calma, vai devagar. Devagar, um calma. Passo de cada vez. O tempo vem. E nesse processo... aprendizado, resultados, bons resultados, os tropeços, a gente nunca está livre de tropeços, tem que saber reconhecer, a gente não consegue agradar todo mundo, né? Mas eu vejo um Isaac que tem um brilho no olho pelo que faz, pelo que trabalha, pela criatividade, por assim, entrou um projeto e aquilo ali te faz vibrar, dá tesão, dá alegria, dá vontade de fazer, né? Deixa eu te contar que ontem à noite eu passei por uma situação bem legal, bem inusitada até. Que meu esposo chegou em casa, eram 10 horas da noite, ele saiu às 7. Chegou em casa às 10 horas da noite e ele encheu os olhos de lágrimas e disse assim, olha, a gente acabou de fazer o diagnóstico de um paciente. E aí ele falou, nossa, um cara como eu, na minha profissão, eu ainda tá emocionado com o diagnóstico, né? E aí eu repasso isso pra ti, né? Um cara na tua idade, né? Que não é mais um garotão de 25 anos, 30 anos e tal, mas que ainda tem esse brilho no olho, que ainda se emociona quando fala da profissão. Eu acho que isso ainda é muito raro, né? Eu vejo as pessoas numa profissão fazendo algo muito por dinheiro, ou porque eu preciso trabalhar, mas não tem essas pessoas que se encontram, sabe? E eu vejo esse pulsar no coração em ti. Que bom, que bom. Me conta também um pouquinho pra gente sobre esse teu primeiro projeto que tu fez em Passo Fundo. Da casa. Da casa, aquela foi uma oportunidade muito bacana, foi muito legal. A aposta do meu cliente foi muito bacana. Porque eu acho que isso é o Isaac também, né? O que a gente tá falando. Eu acho que tem, às vezes também a imagem que a gente passa, né? Muitas vezes eu sempre fui assim um pouco mais descolado, assim, do perfil de alguns profissionais e coisa e tal. Então, talvez em alguns momentos não demonstrei que pudesse ser sério demais para encarar determinados desafios, ou até mesmo às vezes a competência, a imagem muitas vezes distorce um pouquinho. Sim, o estilo distorce. Exato. Dá outra percepção, talvez, esses clientes, a primeira vez que eu me encontrei foi por indicação. Um amigo em comum me indicou, disse, tu quer fazer um projeto legal, que é uma coisa diferente, chama esse cara aí. Ele é meio tantão, mas vai que dá, né? Mas é que eu acho que a pessoa despojada, ela tem bastante a ver com a criatividade também, né? Com esse entrelaçar. Eu não sei. Eu hoje, talvez mais maduro, eu acho que não. Eu acho que é uma questão de presença de espírito, de envolvimento, comprometimento que tu tem com o desafio, com a história.
E também uma coisa que é muito importante que eu aprendi com meu pai. Não adianta tu teres oportunidades e não saber aproveitar. Ou não, naquele momento, não estares apto a aproveitar. Que esse eu acho que é o maior desafio da gente. A gente tem oportunidade, não. Como tem muita gente que fala, o fulano, o ciclano, eu teve oportunidade, não soube aproveitar. De repente ele não estava apto para aquilo. Como tem outros que crescem muito rápido, fazem a fama, são rápidos de negócios, em todas as profissões, né? E é a questão de percepção, de comprometimento, e às vezes são fases. E a primeira vez que eu fui conversar com o casal, eu tava com cabelo moicano, cor-de-rosa, piercing. A vida sempre foi mais assim, você chega de bicicleta. De bicicleta, às vezes eu aparecia de skate no escritório, então os clientes ficavam meio assim, mas eu vou confiar minhas economias para esse cara aí, tipo, onde é que eu fui me meter, né? São muitas economias, né? Exato, então economia. Assim, vou confiar isso aqui, né? Então no início, assim, foi um pouco assim, às vezes as situações eram quase que constrangedoras, né? Não por minha parte, eu chegava na minha, assim, na boa, mas para as pessoas que são mais conservadoras, elas dão um passo para trás, elas recuam para abrir um pouco aquele panorama, né, e ver onde é que estão se enfiando, né? Então tem esse lado que foi legal. E de lá foram esses processos. As pessoas vão acostumando contigo. Eu tive a oportunidade de sair para outros lugares, vivenciar experiências fora daqui. Então, projetos também fora. Então, isso abre bastante a cabeça da gente. Tu vai trazendo mais conteúdo, tu vai tendo mais cancha, experiência, teu repertório vai expandindo. Só que chega uma hora que a tua caixa é pequena, né? E tu começa a ficar preso naquilo. Tu tem um estilo, um conceito, um estilo, uma regra que tu segue, assim, um olhar? Não sei se eu saberia dizer isso. Eu não tenho uma disciplina, eu não sou um cara disciplinado. Eu não sou um cara metódico. Tenho manias, sim, como qualquer um, tenho alguns hábitos. Mas eu vejo que tu consegue transformar muito a solicitação do cliente, o briefing do cliente, e executar aquilo ali que ele pede, né? Que não é uma linha sequencial que tu projeta. Aí que eu acho que é o comprometimento, escutar. E olha que muitas vezes, né? Um ouvido não funciona direito nessas situações. Um ouvido ele fica ouvindo o meu ego e o outro ouvido ele dá uma atençãozinha assim, né? Eu brinco com isso, mas assim é importante a escuta, a observação, entender também o universo de cada cliente ou de cada um que vai te contratar, o universo que tu vai propor o produto que vai ser servido, né? Acho que isso é muito importante. Método, não tenho assim, um estilo. Eu gostaria muito, eu tenho estilos que eu gosto, eu tenho coisas de arquitetura que eu amo, mas eu tenho que ainda aprender se realmente é uma coisa que eu amo pro Isaac ou amo para fazer para os clientes. O que eu gostaria de produzir, realmente meus clientes não estão preparados ainda para isso. Eu tive assim eu tenho uma visão, digamos assim, um pouco paralela. Não vou dizer que é para frente, para o lado, assim, ela anda meio em parceria com o que acontece. Eu tento entender o que é tendência, tento buscar o que é referência, mas buscando sempre a atemporalidade. Eu não quero que o meu projeto daqui 1 ano ou 15 anos, 20 anos, não gosto mais disso, me arrependi, vamos mudar. Então... Isso é super bacana, porque eu vejo isso quando a gente trabalha junto com as cortinas, com as persianas, essa tua solicitação da temporalidade, né, de fazer algo sempre... Mais conservador. Eu acho que é o meu lado conservador que faz isso, porque é importante. Não é uma modinha, é um momento... Não. E... eu não tenho nenhum apego por modinha. Gosto, acho bacana, celebro isso. Dá pra pontuar algumas modinhas, né? Dá. Mas de assim, leve, mas muito de leve. Eu dificilmente uso. E eu tenho um ponto a favor, voltando ao que tu estava perguntando antes. O meu cliente, quando ele me busca, ele já sabe o que ele quer. Hoje eu já tenho um portfólio, eu tenho experiência. Então, acho que isso tranquiliza mais o cliente. Ele já sabe mais ou menos o que esperar do Isaac. Mas o que ele recebe de informação de um terceiro, de um amigo em comum, um cliente em comum que me trouxe ele, é que, olha, a surpresa ainda pode acontecer. Por mais que tu saibas o que ele faz, ele pode até te surpreender. E tem dado certo, tem acontecido assim,
digamos, os feedbacks que a gente tem tido é assim. Existe sim, existe estresse, existe confusão, existe maravilha, existe de tudo no processo projetual, no processo de execução, enquanto a coisa acontece. É um processo longo, a gente fica muito tempo envolvido com o cliente e às vezes a gente tem que ter bastante cuidado para conseguir contornar essas situações que podem desgastar bastante a relação. Mas eu acho que todos os arquitetos passam por isso, designers, acho que é normal isso. Sim. E isso envolve tem todos, muitas intercorrências, né? Exato, Que acontecem, exato. desde o projeto até a execução. Isso. Então nem tudo o cliente ele gostaria de fazer o que tu quer fazer tudo, mas nem sempre ele pode fazer tudo. Então tu tem que adaptar o projeto. Às vezes muitas coisas acontecem em obra, por exemplo, que não, o executor não fez como era para fazer, aí vem antes do proprietário começar a arrancar os cabelos, os que tem, né? E a gente já pensa, não, vamos achar uma solução, a gente dá um jeito, vamos arrumar a parte disso aqui e consegue ajustar. Isso é legal. Acho que isso o tempo vai ensinando que a gente não precisa. Isso eu vejo bastante quando a gente executa, né? Não, isso aqui a gente vai conseguir, vai dar certo, qual é a melhor solução. Tu já passou por uns episódios assim comigo? Vários. Que bucha que o Isaac me arrumou agora, né? Todos eles, né? Mas é muito legal, e tu sabe que isso é bacana, porque assim, uma coisa... Eu penso assim, eu não sei outros profissionais, mas eu penso assim, quando tu tá em negociação ou tá conversando com um outro profissional, uma outra empresa, um prestador de serviços ou de produtos, né? Que quando tu pergunta, mas se fizer... Porque a minha vida de profissão, a minha vida de pensar é assim, eu jamais vou desistir de uma ideia. É só realmente quando não tem mais possibilidade mesmo. Eu sempre vou, mas e se? Lembra? Tu já viu esse e se? Várias vezes, né? E todas foram exitosas, né? Mas com certeza tu deu um passo para trás. O que esse louco tá me pedindo, né? Sim. Mas eu acho que é assim, quando as pessoas começam a botar muito problema e justificar, e por isso, mas aí eu vou ter mais trabalho, então Isaac, vai sair mais caro pro teu cliente. Cara, não desconta no meu cliente a tua incapacidade de ser solução para ele, entendeu? Ou para mim. Vamos tentar achar junto alguma forma. Acho que falta muito disso. E esses profissionais que se envolvem são raros. Então, que nem hoje a felicidade que a gente tem juntos de celebrar isso que a gente está vendo aqui, que tu vai celebrar isso com outros arquitetos, outros profissionais, outros designers que trabalham junto contigo. Eu acho que isso que é mágico, acho que isso que empurra a gente para frente, que faz com que a gente tenha mais vontade, mais envolvimento. Porque como tu disse assim, ele deixa de ser... Ele não é o mais do mesmo, né? Exato, e ele deixa de ser o retorno material. Ele é emocional. Isso. E o arquiteto que se move pelo emocional, eu acho que tem mais chance de acertar o ponto com o cliente. Porque acho que a gente fica mais sensível a algumas causas do cliente. Mesmo assim, a gente tropeça, a gente às vezes não consegue interpretar direito, às vezes tem mais dificuldades, tem projetos que a gente demora mais, às vezes o próprio cliente também não sabe o que quer e é difícil para eles não saberem o que realmente querem e eles acham que tu vai tirar um coelho da cartola e às vezes tu não consegue também tirar, porque tu também não tem pistas. Então isso acontece, é normal, talvez outros profissionais já tenham passado por situações assim, a gente passa. Se não passaram, vão passar, vai chegar um dia que passa. Me diziam isso, eu disse, não é nada. Acontece, com todos acontece.